Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nessa gravação que eu estou fazendo é para mostrar para vocês como que faz a conexão com o banco de dados de maneira bem simples, tá? Então eu vou criar aqui um projetinho, vou fazer a conexão, vou criar as bases de dados para essa conexão e a partir daí a gente vai fazer o CRUD completo. Vejam bem, isso é um exemplo. Eu assumo que vocês já tenham feito a modelagem do banco de dados, do seu banco de dados, que vocês já tenham criado até as suas tabelas e bancos de dados. Mas aqui eu estou criando como um exemplo. E aí vale vocês falarem aí se precisa de mais alguma coisa. Vou clicar aqui, vou acessar meu champ. O meu champ ele está dentro de uma outra máquina, por isso eu já não dei aqui localhost, mas o meu número aqui, 192, 168, etc., equivale ao meu localhost, tá? Então eu vou para o meu PHP admin, que é o que a gente está usando, visto que a gente está utilizando o champ. Bem, se você estiver usando MySQL, etc., o processo é o mesmo, tá? Mas, Workbench, mas aqui a gente está usando dessa forma. Então, eu vou clicar em novo, criar banco de dados. Vou colocar aqui que eu vou criar um banco de dados chamado teste CRUD. Criei o meu teste CRUD, então, desse lado aqui já apareceu. Vou entrar no meu teste CRUD e vou criar minhas tabelas, tá? As minhas tabelas que eu vou criar no meu teste CRUD vão ser bem simples. A primeira tabela vai ser login. Eu vou colocar só duas colunas nessa tabela. A primeira coluna vai ser username. O username vai ser do tipo varchar. Ele vai ter um tamanho de no máximo 15 e vai ter a minha senha, que também vai ser varchar e também vai ter tamanho 15. Veja bem, eu estou supondo que todos vocês tenham levantado qual seria o maior tamanho possível do seu username, qual a senha, a regra para a senha, e assim por diante. Nesse sentido, vale colocar para vocês assim: eu não vou fazer encriptografia nem do username nem da senha, mas vocês deveriam fazer num sistema real. Por que eu não vou fazer aqui? Porque eu estou dando aqui um exemplo, ok? Então, em termos de sistema real, a gente deveria fazer o levantamento máximo do username e da senha e fazer encriptografia nesses dados. Bom, vou pedir para executar, executou, está aqui meu username e a senha, está aqui meu login. Vou criar uma nova tabela. Essa tabela vai chamar cliente, como poderia chamar fornecedor, pedido, ou qualquer outra tabela que vocês tenham. No meu caso, eu estou colocando cliente, mas para dar um exemplo para vocês de um segundo CRUD. Bom, aqui eu vou colocar como ID cliente. Ele vai ser autoincremento, então ele vai ser inteiro, mas vai ser autoincrementado e vai ser primário. A chave vai ser primária já direto. Vou colocar aqui um nome, tá? Eu gosto sempre de colocar nome cliente. Por quê? Porque daí eu lembro de onde veio isso, tá? Então, varchar, vou colocar aqui com 40 posições, só isso. Vou colocar aqui, sei lá, um telefone. Não, vou colocar endereço. Endereço e cliente. Também vai ser do tipo varchar, também vai ser 40. 3 atributos no máximo por uma questão de eu não ter que explicar o banco de dados agora. Eu quero explicar a conexão. Então, coloquei três atributos para a gente poder trabalhar. Vou pedir guardar. Guardou, já fez aqui a nossa tabela. Partindo dessa tabela, a gente já vai lá para o nosso Java, tá? Então, indo para o Java, eu vou carregar aqui meu Java, vou pedir arquivo, novo projeto, vou pedir um projeto antes, porque é o projeto que nós estamos usando desde o começo das aulas. Vou pedir next, vou colocar um nome para o meu projeto e eu vou colocar assim como teste
CRUD. Deixa eu ver se eu já não tenho esse nome aqui, alguma coisa assim. Não, acredito que não. Então, teste CRUD. Esse projeto já está sendo criado no Git de vocês. Então, dentro do Git já vai ficar salvo esse teste CRUD lá para vocês poderem consultar, tá? Vou pedir aqui Finish. Ele vai salvar lá o teste CRUD. Subiu aqui. Vou diminuir a fonte, porque agora eu acho que vale a pena eu trazer com uma fonte menor. Por enquanto, nesse teste CRUD aqui, nós não vamos mexer, não. A gente vai deixar desse jeito. O que é essa pasta aqui, esse pacote? Esse pacote é onde vai iniciar o nosso projeto. Nosso projeto, no modo geral, ele sempre vai iniciar aí. Então, eu vou fazer testes da inclusão, da alteração, nesse ponto, mas eu não vou usar essa estrutura agora, esse código agora. O que eu vou criar em primeiro lugar? Eu vou criar... Bom, gente, eu atendi aqui o telefone, então vamos lá. Eu estava explicando que aqui a gente vai usar esse main aqui só para que eu possa fazer testes, ok? Então, vamos fazer alguns testes aqui, vamos brincar um pouco aqui, porém, não agora. Para usar a nossa estrutura, nós vamos criar aqui algumas coisas para separar o código. Essa estratégia que eu estou usando, ela é muito mais... você sente muito mais a necessidade de utilizá-la quando você está num projeto maior. Nesse projeto, que é pequeno, não há tanto a necessidade de usar, mas você já se perde. Por quê? Porque muitas vezes o código que a gente produz ele é grande. E sendo um código grande, a gente acaba fazendo muita pasta, muito arquivo, e é complicado gerenciar isso. Então, desde o começo, você já ter um padrão é muito mais útil. Para isso, eu vou aqui dentro do nosso Source Package e vou criar um novo pacote, tá? Esse pacote eu vou chamar de conexão. Então, escrevi aqui conexão. E ele está dentro do nosso projeto Teste CRUD. Essa conexão nada mais é do que o arquivo que vai fazer a conexão com o nosso banco de dados. Para fazer isso, eu vou usar um padrão de projeto chamado Factory. Eu vou entrar aqui rapidinho, só para vocês verem. Lembra que eu falei do site Guru? Esqueci o nome. Refactory Guru. Exato, Refactory Guru. Olha lá. Eu entrei aqui no Refactory do Guru, mudar para o português, veio aqui português. Aqui eu vim no padrão de projeto criacional, por exemplo, a gente tem Factory, Abstract, Builder, Singleton, Prototype, Factory. Então, Factory, esse é o padrão que a gente vai usar. Se eu seguir aqui até o final, nós vamos ter algumas linguagens onde você pode olhar como que esse padrão funciona. Uma delas é Java. Cliquei aqui em Java e aí ele coloca aqui a estrutura básica do meu Factory, tá? Vou usar essa mesma estrutura, só que aplicada a banco de dados, de uma maneira extremamente simples. Então, eu vou lá para dentro da minha conexão, do meu pacote de conexão, e vou criar aqui uma nova classe. Essa minha classe vai chamar Connection Factory. Então, vou colocar lá Connection Factory. Você pode dar outro nome para ela? Pode. Você pode fazer do jeito que você quiser a partir daqui. Eu estou colocando assim porque fica mais fácil eu entender. Tá? Então, basicamente, essa é a minha ideia. Entender o projeto e ficar com ele bem claro para mim. Então, fiz aqui minha Connection Factory. E dentro da minha Connection Factory, eu vou criar três atributos, tá? Então, eu vou colocar lá private, e eles são privados. Static. Por que eu estou colocando static?
porque eu quero que eles não precisam ser instanciados. Esse negócio, né, essa função aqui, essa funcionalidade, para mim, não vai ter instanciar. Tá? Então, static, private, static, final. Por quê? Porque eu quero deixar eles já prontos para serem utilizados. String, do tipo string, vou colocar username. Esse username não é o username do nosso login. Ele é o username do nosso banco de dados com aquele usuário que a gente coloca. Nesse meu caso, o nosso usuário do banco de dados é root. Tá? Eu não coloquei senha, tá? Então, por isso, eu não vou colocar aqui a nossa senha do banco de dados, tá? Que também vai ser string, e eu vou chamar de password, senha, tá? Ela está vazia, então não há necessidade de mais nada. Vou colocar mais aqui um atributo, também do tipo static, final, e vou colocar string com o nome da minha banco de dados. Então, database URL. Vou colocar aqui o meu banco de dados, o meu local do meu banco de dados, tá? Veja bem, isso daqui vai variar de um para outro, tá? Então, se eu escrever aqui tudo certinho, é jdbc /mysql // aí vem o meu endereço, o meu local onde vai estar o meu banco de dados. No meu caso, é 192.168.0. Opa, olha o ponto. 192.168.0.161. 2.3303, que é a minha porta, e o meu banco de dados, que, se não me engano, é teste crude. Tá? Tá aqui. Eu vou dar uma verificada rapidinha lá para ver se é isso mesmo. Teste crude. E aqui, ó, 192.168.0.161. Bom, o de vocês pode ser localhost. É a mesma coisa. Você não pode esquecer de nada e não pode errar nada aqui, porque senão a sua estrutura não vai funcionar, tá? Bom, depois que eu fiz essas três variáveis, eu vou criar de fato a minha conexão. Então eu vou colocar lá public, que é meu método, static, novamente, para ele não ser instanciado, tá? Connection, uma conexão. Isso daqui é o tipo. Então ele vai ter que importar esse tipo. Para importar esse tipo, existem várias maneiras, mas eu gosto de colocar o Alt Enter aqui, ó, aqui dentro do meu da minha variável, do meu tipo de dado que não está acontecendo, e apertar o Enter. E aí ele vai importar aqui, ó, importer, sun, GDI, connection, SPI. Esse connection SPI importado diretamente de lá não vai funcionar. Por quê? Porque a gente não colocou ainda a nossa base de dados. Então eu vou deixar o nosso driver de base de dados. Então eu vou deixar desse jeito, só para que a gente possa fazer o código e depois a gente volta e importa. Aqui deveria importar, se não me engano, é do java.sql. Então, não dá para importar nesse momento, tudo bem? Então, vamos continuar aqui o código e depois a gente importa todo ele. Feito isso daqui, eu vou criar uma função chamada create, um método chamado create. Create connection to MySQL. Vou criar uma conexão para o MySQL. Para que eu não precise fazer try catch, eu vou colocar aqui trons, que vai fazer o controle das minhas exceções. Certo. E aí está pronto o meu método. Ok? Agora está pronto o meu método. Não importei ainda. O que mais que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar criar uma classe, porque ele vai criar uma classe sobre isso, e eu vou precisar colocar aqui o meu driver.
O meu driver vai entrar aqui em livraria. Para buscar esse driver, eu vou lá dentro da internet e procuro, sei lá, driver MySQL, JDBC, por exemplo. Aí eu vou procurar o MySQL, Connector J. Vou pegar esse indivíduo, vou colocar aqui, ó, bem grandão para todo mundo ver aqui. Pegar o Word aqui, só para carregar aqui e colocar o nosso Word aqui bem grandão para colocar o link aqui, porque depois eu vejo se eu coloco isso na descrição, como é que faz. É esse link aqui que vocês têm que buscar, tá? Bom, voltando lá para o nosso MySQL, aqui a nossa vontade é dar GoTo aqui direto, mas não é isso, tá? A gente vai tentar solucionar esse GoTo indo para a página de GoTo, mas só que a gente tem que tomar um cuidado. Eu não vou pegar o Windows, tá? Eu vou selecionar aqui outros arquivos e vou procurar aqui dentro aonde eu tenho um genérico, porque senão eu instalo ele. E não é a nossa intenção de instalar. Deixa eu dar uma olhada rápida em cada um das nossas opções. Opa! E vamos ver o que eu posso pegar aqui. Conector J. 32 aqui. Ó, o que eu fiz? Eu vou começar de novo do zero, só para a gente poder sistematizar. Vim aqui no nosso MySQL desde o comecinho lá, ó, Connection Factor, fiz a consulta, conector. Eu estou procurando aqui um tipo de arquivo. Então, ó, eu vim aqui e ó, cliquei nesse arquivos aqui. Dentro de arquivos, eu pedi para selecionar o sistema operacional. Dentro de sistema operacional, eu pedi plataforma independente. Essa plataforma independente é o que eu quero. Tá? Por que eu quero isso? Porque é o meu arquivo só zipado. E é ele que eu vou fazer download. Então eu vou fazer um download rapidinho aqui. E, se não me engano, ele é muito rápido mesmo, tá? Ele vai fazer o download quando ele tiver abrir, quando não. Eu vou mostrar na pasta e aí a gente vai ver o que nós vamos poder aí tirar desse cara. Ó, mostrar na pasta, eu tenho aqui o meu MySQL, aqui eu tenho o conector e tenho todos esses dados. O que a gente vai usar é só isso. Se vocês quiserem ver um exemplo do uso desse conector, vocês podem vir aqui e fazer aqui, olhar os exemplos, tudo. Mas eu só preciso desse aqui, tá? Então, precisando só desse, eu vou voltar lá para o meu Java e vou trazer esse arquivo para dentro dessa pasta chamada bibliotecas, tá? Então, simplesmente eu vou vir aqui e vou trazer ele para lá. Para fazer isso, existem várias formas. Eu vou copiar e colocar dentro do meu downloads para ir pelo caminho que vocês podem repetir mais facilmente, tá bom? Então, cadê meu downloads? Está aqui. Vou colar aqui dentro do meu downloads aquele arquivo que a gente copiou. 25 milhões de anos depois. Vou fazer de novo porque devo ter esquecido alguma coisa. Copiar e vamos lá para downloads e colar. Ele não cola. Ó, que vida, ó, que dor. Tá aqui, substituir. Tá lá, fez o meu download. Uma hora ele parou. Tá aqui meu MySQL conector, tá? Eu não vou precisar mais desse arquivo, mas veja bem, ali tem alguns exemplos que vocês podem usar. Vou para o meu Java, tá? Dentro do meu Java, eu posso trazer aquele arquivo e colocar diretamente arrastando aqui. Mas eu vou clicar em bibliotecas, vou adicionar um jar, desculpa, clicar com o botão direito, adicionar um jar ou uma pasta, vou no meu downloads, tá? Ele fala aqui que ele precisa procurar um jar. Então, eu estou procurando o nosso, ó,
nós estamos procurando o nosso MySQL Connector. Então, eu vou aqui e vou procurar meu MySQL Connector. Olha lá, MySQL Connector. Deixa eu ver qual que é o que a gente colocou agora, o 32. Tá? Então, vou usar esse 32 aqui, jar. Tá? Vou dar Open. Ele vai colocar esse camarada aqui disponível para a gente. E agora vamos observar o Alt Enter aqui para esse cara. Ó. Coloquei aqui. Ele já vai criar aqui uma conexão diferente para que a gente possa importá-lo aqui em cima, tá? Gente, só um minuto que eu vou atender de novo. Desculpa, gente. Gravar vídeo ao vivo é complicado. Bom, eu estava falando para vocês que a gente tem que importar esse connection depois que a gente colocou essa biblioteca chamada MySQL. É fato. O detalhe é que ele não importa diretamente a biblioteca que eu quero aqui. Ele está importando uma que eu não vou utilizar. Então eu vou colocar manualmente aqui import e vou colocar o nome da biblioteca que eu preciso importar, que é o Java SQL. Então eu vou colocar lá java.sql asterisco para importar tudo. E aí observem que o meu connection, o meu driver manager, etc., já está tudo feito, tá? Eu criei isso aqui não do nada para vocês. Meu connection já está feito. Agora eu vou criar minha classe para acessar. Então eu vou colocar aqui class ponto forName e vou continuar colocando a minha classe. Minha classe agora vai fazer a conexão. Então eu vou pegar exatamente a mesma string que eu usei anteriormente para poder usar como a minha conexão com o meu banco. Então vamos lá. Com.mysql. Da onde que eu tirei isso? Daqui, ó. Desse cara aqui. Eu estou seguindo o que esse indivíduo está colocando aqui. Então, com.mysql, depois cj.jdbc.driver. O que é isso? Esse indivíduo que está aqui, eu segui exatamente como ele está aqui até o driver. Tá? Para quê? Para que eu pudesse fazer a carga do meu driver, da minha classe ali naquele momento. Vou pegar minha connection agora e vou falar assim, bom, vamos criar uma conexão. Posso mudar o nome em minúsculo? Posso, normal, tá? Vou colocar driver, manager, se eu não me engano, ponto pet, driver, manager, acho que é isso. Ponto get connection. E vou colocar lá meu database URL, deixa eu ver se é isso mesmo, database URL, vírgula, username, vírgula, e password. Pronto, fiz a minha conexão. Como esse nosso método, ele exige que tenha um retorno, por quê? Porque eu coloquei aqui connection, tá? Então ele tem que ter um retorno. Eu vou dar return e vou colocar lá a nossa conexão. Esse retorno de conexão faz com que funcione todo o nosso método. Bom, agora vamos testar ele para ver se ele está funcionando e conectando com o meu banco de dados. Se não passar nesse teste, significa que você fez alguma coisa errada no código. Ou é um nome JDBC errado na linha 15, ou é o endereço, ou você esqueceu de colocar o URL correto. Alguma coisa assim aconteceu. Então você coloca lá e faz. O que é esse nosso teste? Vou colocar lá como public static void main. Isso aqui é a nossa função principal.
Lembra que a nossa função, nosso método de entrada principal. A partir dele, eu consigo carregar esse método aqui com dando run file, tá? Então, basicamente, o que a gente está fazendo é isso. Para construir esse método, eu poderia virar e colocar simplesmente assim e não colocar aqueles string args, etc. Vou criar uma conexão. Connection. Essa minha conexão eu vou chamar de com e vou falar lá que ela é um create connection, que é esse mesmo nome aqui, ó, create connection MySQL, tá? Esse mesmo nome aqui, só preguiça de digitar. Criei minha conexão. Quando eu criei minha conexão aqui, eu já estou dizendo que ele é do tipo conexão e vai carregar aí para mim. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Create connection, vou trazer inteirinho, tá? Só para ver se eu não digitei nada errado, porque parece que tem alguma coisa errada lá. Eu não sei, mas vamos deixar aqui. Bom, vou criar minha conexão. Esqueci de fazer uma coisa aqui. Eu vou envolver esse cara com aquele nosso Trolls. Por quê? Porque senão ele vai ficar dando erro, tá? Trolls, except. Eu esqueci do H, esqueci do R. TH, O, Trolls, except. Aí some esse erro. Por quê? Porque, como eu estou lidando com o banco de dados, eu tenho que colocar isso em volta de um try-catch, dentro de um try-catch. Colocando esse Trolls, ele já resolveu meu problema. Aí eu vou fazer um if, vou fazer um teste com essa nossa call. Ela não vai poder ser igual a nulo. Por quê? Porque se ela for igual a nulo, ela não conseguiu fazer a conexão. E aí eu vou colocar lá um system out e vou colocar lá conexão com problema, tá? E vou dar um conclosed. Esse conclosed é só para fechar a nossa conexão, não deixar ela aberta. A gente vai usar ele nos restos dos casos, tá? Então, perfeito aí, ó. Tá aqui, tá feito até esse momento. Vamos testar esse bicho. Clique com o botão direito, peço run file. Conexão não está. Então vamos rodar direto aqui, vamos ver como é que ele vai fazer. Build-in Sussex. Não, eu não quero isso, eu quero a conexão. Olha só. Vou clicar aqui, F8. Eu não coloquei o método main corretamente. Ele obrigatoriamente vai ter que me pedir o string e o args, né? Acho que é isso que ele pede. Public void main. Tá, vamos ver se agora ele roda com esse método. Rodou. Lá, ó, ele deu conexão com problema, tá? Ou seja, eu errei alguma coisa. Ou eu errei minha senha, ou eu errei meu banco de dados. Ele tentou acessar e não conseguiu. Então tá dentro de um padrão de erro, vamos colocar assim. Vou verificar esse nome aqui inteirinho com o meu banco de dados, tá? Então deixa eu ver se eu não coloquei alguma coisa errada, em particular nesse nome aqui até o meu endereço, 192.3306, blá, 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 teste crude. Então, ó, vou refazer, parece que não. Vamos ver o meu teste crude. Vamos testar aqui, vamos pegar o nosso banco de dados que está aqui e vamos ver se o teste crude está aqui. Ó, teste crude. Vamos ver se eu coloquei o mesmo nomezinho lá. Teste crude. Vamos lá. Cadê você que nunca mais teste. Vamos ver. Eu coloquei teste ou coloquei teste? Vamos lá de novo, só para ver. Coloquei teste crude. Acho que tá tudo certo aqui e vamos lá de novo. Opa, é aqui. Teste crude. Beleza, vamos testar mais uma vez. Long file. Conexão.
Puxa, escrever conexão assim, porque é muito chato, né? Conexão. Vamos lá. Running. Build. Conexão com problema. Ainda estamos... Ah! Ixi. Ó. Peraí, eu coloquei a mensagem errada. Aqui é não igual. Conexão com problema seria o inverso. Seria ele não, ele ser nulo, tá? Então aqui a conexão é obtida a conexão. Obtida a conexão. Desculpem, gente. Em caso contrário, é que eu vou ter lá um system out e vou colocar aqui problema com conexão. Vamos lá ver. Vamos executar. Só esse camarada. Tá? Bom, obtive a conexão certinho. Para testar lá, eu vou colocar aqui teste crud. Tá? Vou salvar e vou executar só esse indivíduo aqui de novo. Vai. Olha lá, ó. Aí ele veio com o erro que eu esperava. Olha lá, não parou minha aplicação, mas deu uma exceção. Teste CRUD não existe. Então, esse tipo de erro vocês podem receber, mas em geral vai ter a ver com essa aplicação aqui, com essa linha. Então, teste CRUD, vou salvar e vou executar de novo. Ó. Conexão obtida, estamos conectados ao banco de dados. Essa nossa classe vai fazer essa conexão. Em particular, esse método que a gente criou aqui, main, eu vou comentar, ó, porque eu só fiz ele para podermos fazer um teste e, a partir desse teste, chegar à conclusão que está tudo certo. Então, eu comentei aqui o teste, ó, salvei, não consigo mais executá-la. Olha lá. E nem preciso fazer, porque daqui para frente a gente vai usar ela direto. Tudo bem, gente? Espero que vocês estejam entendendo até aqui. Eu vou ter que dar uma parada na gravação, porque eu vou ter que atender de novo o telefone. Só um minuto. Bom, moçada, voltei. Desculpe, mas sabe como é que é? Esse negócio de gravação ao vivo é terrível. Bom, vamos lá. Agora eu vou criar mais um pacote. Por que eu estou criando esses pacotes? Novamente, para manter minha ordem, tá? Vou criar mais um pacotezinho aqui. Vou criar esse pacote chamado como modelos. Por que eu crio um pacote chamado modelos? Para colocar lá dentro todas as minhas classes. Eu preciso dessas classes lá para manter ordem. E não é para o outro motivo. Então, não há uma necessidade, vamos dizer assim, obrigatoriedade, desculpa, para fazer isso. Mas vocês precisam criar de uma forma que seja mais fácil de controlar. O primeiro modelo que eu vou criar, que é a minha classe, vai ser a minha classe chamada login. Tá? E eu sempre crio assim, login model, ou login modelo. Por que eu preciso criar assim? Porque senão eu me perco depois com os nomes. Então eu sempre padronizo, tá? De novo, não é obrigatório vocês fazerem desse jeito, mas é tranquilo. Vou colocar aqui um private, string username, que é aquele nosso atributo do banco de dados. Vou colocar um private string, qualquer senha, né? Login, vamos ver. Cadê? Colunas senha, tá? Volto para lá, senha, ok? Vou fazer aqueles getters e setters. Vou clicar aqui com o botão direito e vou procurar aqui alguma coisa que aqui, ó, insert code, e vou pedir getters and setters, acho que é assim que fala, e vou pedir para ele fazer todos, gerar. É obrigatório fazer desse jeito? Eu poderia deixar a classe como o método como público? Poderia, mas perde o sentido da orientação objeto, que é justamente abstrair a classe, um banco de dados. Então, por isso eu estou fazendo dessa forma. Mas é aqui que nós vamos colocar a adição, a inclusão? Não, essa é uma classe modelo que vai servir como base e eu vou precisar instanciar para transcrever dados entre o banco de dados e a nossa tela. Então é uma classe de ligação,
tá bom? Por isso que eu coloquei com esse nome. Bom, a outra classe que eu vou fazer aqui também tem a ver com o nosso banco de dados, que é a nossa classe de clientes. Então eu vou colocar lá, o padrão que eu coloquei aqui é login, então eu vou colocar cliente model, tá? Vou dar finish aqui, criei minha classe também, cliente model. Vou colocar aí 2 atributos ou 3 atributos, eu não lembro quantos que eu coloquei lá, então vou dar uma olhada lá. Cliente, eu coloquei coluna, um ID, um nome e um endereço do cliente. Então, vou lá na minha classe de novo. Cadê minha classe? Aqui. Vou colocar private ID cliente. Aqui é do tipo inteiro, né? Cliente. Vou colocar private nome do cliente. Vou colocar private string. Vou pedir também para que ele construa automaticamente meus getters e setters. Clico com o botão direito, procuro um treco aqui chamado insere códigos. Aqui, ó, insert code. Vou pedir e vou selecionar todos. Vou ver se ele selecionou, gera, pronto. Salvo essas duas classes e não vou usá-las agora, só preparei. Então, salvo todas elas. Eu não gosto dessa janelinha aberta aí que me confunde. Então, nós fizemos a conexão, fizemos o modelo e agora a gente vai fazer, de fato, quem inclui e quem não inclui. Tá? É o que nós vamos chamar de classe de controller. Tá? Então, lembra aquele modelo MVC? É assim que a gente divide as responsabilidades por camada nele. Vou clicar aqui com o botão direito, vou pedir novo pacote e vou colocar lá controller ou controle, ou do jeito que vocês quiserem escrever, mas desde que seja separado e que você entenda. Dentro dessa classe, a primeira dessa pacote, a primeira classe que eu vou criar vai ser uma classe que vai tratar do meu login. Então eu vou colocar aqui login DAO, por exemplo, tá? Posso colocar outro nome? Posso, mas olha bem, esse controle vai fazer a ligação com o meu banco de dados. Se ele vai fazer a ligação do meu banco de dados, eu preciso saber do que trata. Por isso que eu falei login model, login DAO e assim por diante. Tudo bem? Então, ó, login DAO. Fiz a minha classe para fazer a conexão com o meu banco de dados e fazer todas as operações que essa classe terá. As operações que essa classe terá dentro do meu DAO vai ser inclusão, alteração, pesquisa e assim por diante. Deu para compreender, gente, até aqui? Vou fazer mais uma pausinha só para eu tomar água. Gente, eu estou vendo que o meu vídeo está muito comprido, tem 38 minutos, mas não tem muito jeito. O primeiro que a gente vai fazer aqui para o nosso login vai ser buscar um login e a partir desse login a gente vai ver se ele existe ou não. Tá? Então vamos fazer uma busca. Tá? Eu posso chamar esse nosso método de várias formas diferentes. Tá? Eu vou chamar esse método, deixa eu escolher um nome bem criativo aqui, como logar. Por que eu vou chamar de logar? Porque ele só vai fazer isso. Eu poderia chamar ele de buscar pelo ID ou outro nome, mas o que a gente vai fazer é logar. Então eu vou logar e vou te retornar se é verdadeiro ou falso, se ele conseguiu ou não logar, beleza? Vou criar uma string aqui. Essa nossa string vai ser uma string com o nome SQL. Vou colocar lá, entre aspas, select, que é para o nosso banco de dados, from... como que é o nome do nosso... Aqui vai from login, nossa tabela, where, e vou colocar lá o meu ID
login. Não, não é ID login, é user, né? Deixa eu ver lá minha classe. Deixa eu ver. Models login. Carrega aí, mano. Username. É esse nome que eu vou usar lá. Então, vou fechar aqui e vou colocar login web username igual. Por enquanto, eu vou colocar aqui um mais e vou pegar Opa, esqueci de criar meu método, né? Logar. Então, deixa eu voltar aqui. Public. Logar. Vou colocar que ele vai receber model e vai ser. O que eu estou fazendo aqui? Eu esqueci de fazer isso logo no começo, vocês me desculpem. Eu estou criando um método logar. Eu falei que eu ia criar e acabei não criando um método. Né? Então, ó, criei o método logar. Por que eu estou precisando importar esse model? Porque eu vou usar como padrão. Então, ó, eu estou pedindo lá de modelos para ele importar. Importou, colocou aqui, funcionou. Vou colocar um return aqui, false. Por default, ele vai retornar false. Opa! Return false. Vai retornar false por quê? Porque ele não achou ninguém, tá? Return false para ficar indentado aqui. Vou tirar esse que não está indentado. E vou colocar aqui. Bom, feito isso daqui, ele vai retornar false toda vez, ou seja, ele não achou. Agora eu vou criar aquele meu string que estava lá, ó. String, SQL, from username, mas agora eu vou pegar meu login. Meu login tem um get username que eu vou colocar aqui. Isso não é o método mais seguro para fazer isso. Por quê? Porque eu estou assumindo que há aqui uma possibilidade de eu usar diretamente o meu SQL no atributo. Depois a gente pode até discutir outras formas de fazer isso, mas agora a gente vai fazer dessa forma por uma questão de ser mais simples. Bom, criei lá meu login, criei meu firmware, esqueci de colocar entre aspas simples, ó. Como isso é uma string, eu vou ter que somar o valor desse que ele me retornar com aspas simples, tá? Então, vou ter que colocar aqui um mais e uma aspa dupla com uma aspa simples. Por quê? O nosso select vai ficar assim, como se fosse para o banco de dados. Select, asterisco, from, login, where, username, igual a... abre aspas, por exemplo, Carneiro. Ele vai ficar assim para o nosso banco de dados. Então, é do mesmo jeito que a gente coloca dessa forma. Por isso que eu coloquei essas aspas simples, tá? Apaguei e agora vamos continuar. Vou fazer aqui uma com. O que é uma com? É uma conexão. Então, eu vou colocar lá meu Connection Factory. Meu Connection Factory, dentro dele, tem o Create. Novamente, ó, ele não está importado. Vou importar com Alt Enter, ó. Ele fala que, opa, eu devo ter criado um nome um pouco diferente. Então, vou lá no meu Conexão, Connection Factory, vou abrir ele aqui e vou copiar esse nome, ó, Connection Factory. Não vou usar ele agora, volto lá para o meu DAO e vou colocar ele aqui, Connection Factory, ponto. Bom, de novo, ele pediu aqui para a gente fazer a importação. Agora ele veio do lugar certo, porque eu tinha colocado o nome diferente, errado, Connection Factory. Aí, ponto, e aí ele tem o meu Create Connection, MySQL. Esse camarada é a minha criação de conexão. Então, eu estou criando a minha conexão aqui, tá? Como que eu estou criando essa conexão? Eu estou criando essa conexão para poder chamá-la depois. Eu tenho que colocar ela, declarar ela, né? Connection com isso. Declarei minha conexão igual a nulo.
Vou declarar as outras variáveis. Ó, esse connection também não está sendo usado. Ó. Ele pede para buscar naquele SDI, mas nós não usamos o SDI, nós usamos o Java. Tá? Então, nós temos que lembrar que aqui em cima a gente vai colocar o import java.sql. Pronto, chamei ele e aí minha conexão está feita. Se eu criar daquele outro jeito, vai dar outro erro. Outra coisa que eu esqueci aqui, eu vou ter que colocar aquele trons. Por quê? Porque tá vendo esse erro que está dando no connection aqui? É porque eu não coloquei enterprise. Então eu vou colocar THROWS trons, acho que é isso, né? Então, vamos ver, exception. E aí ele vai funcionar. Deixa eu ver se eu escrevi exception correto. Exception. Pronto, já fiz. Vamos declarar outra variável que eu vou usar, que é o prepare statement. O que é o prepare statement? O prepare statement é para que a gente possa utilizar declarações sem necessariamente fazer aquela nossa aspas lá. Nesse nosso caso, eu vou declarar só por uma questão de entendimento, tá? Então, vou colocar lá, prepare statement, isso, pstm igual a... Então, declarei as duas primeiras. Agora, eu vou colocar esse try ou não dentro essa com dentro de um try. Para quê? Para eu poder controlar os erros dela, tá? Então, vou colocar aqui um try, só para que a gente possa lembrar a variável, e vou colocar esse tipo dentro do try, tá? Ctrl X e Ctrl V. Então, criei minha conexão. Depois eu pego o PSTM e vou criar o meu statement. Para isso, eu vou fazer aqui, antes da minha variável com, eu vou virar para ela e falar assim: olha, muda ela para prepare statement, tá? Então, vou colocar lá pre. Deixa eu ver se eu estou colocando o nome correto. Vou copiar e colar aqui. Statement. Vou colocar lá com, que é a nossa variável, ponto prepare statement, tá? Prepare statement string, tá? E vou usar aquela minha variável SQL que estava lá. Pronto, prepare statement. E aí eu vou virar e vou fazer um R7. O que é meu R7? Meu R7 é o resultado da minha busca. Então eu vou ter que declarar ela aqui antes, só para a gente ter ele declarado, que é result. De novo, esse camarada aqui, ele vai trazer para mim o resultado da minha busca. Então, result set é igual a R7 igual a null. E aí aqui eu coloco o meu R7, exato, e vou colocar ele como pstm prepare statement ponto execute query. Execute query. E vou colocar ele como string e o meu SQL já está lá. Tá? Deixa eu ver se eu não fiz alguma besteira aqui. Result. Deixa eu ver. Eu vou reescrever para ver se eu não escrevi errado. Então eu vou ter que importar ele adiante. Não. Vou ter que ver onde que está esse cara. Só um minuto. Ô, gente, desculpa. Eu coloquei dois iguais aqui, result set, é só isso. E aí eu fiquei pensando nesse cara. Bom, fiz aqui a minha conexão, fiz o meu R7. Agora a gente vai fazer um system out, ó. System out
ln, no meu R7, tá? No meu ponto next. Para entender o que é, vai ser rapidinho. Vou olhar aqui, vou colocar meu catch, vou colocar meu exception, vou colocar aqui uma variável e. Essa variável e pode mudar, dependendo da situação que você está. Vou colocar e print stack track. Vou colocar mais uma condição que é o finally. A gente já discutiu isso, se eu não me engano, na aula que eu falei de exceções, tá? Não, falta uma chave aqui, ó. Então, tá certo. Eu vou tirar isso só para ficar formatado certinho. Então, uma paura esse trem, tá? Beleza. Bom, dentro desse cara, eu posso colocar um novo try-catch, tá? Esse novo try-catch, ele vai servir só para a gente fazer teste do nosso R7. Tanto faz fazer aqui ou depois, vai dar na mesma. Então, eu vou virar e vou fazer um teste. Se o nosso R7 é nulo, não é nulo, eu vou fazer que o R7 seja fechado, close. Ou seja, fechei minha conexão. E vou dar um return que ele fez o trabalho dele. Perfeito? Tá? Agora, a mesma coisa eu teria que testar para o meu com closet, etc. Porque se eles não forem nulo, eu fecho. Tá? Todos deveriam ser nulo, para daí a gente fechar ou não ter uma exceção. Tá bom? Eu poderia fazer todo esse processo aqui, mas como eu já estou fazendo o teste dentro deste indivíduo aqui em cima, eu não vou colocar esse return, eu só vou colocar os closes para cada um dos meus processos, tá bom? Então, ó, ele vai fechar aqui e vai continuar fechando cada um deles, o PSC e os outros, tá? Então, vou vir aqui, vou dar aqui, vou fazer isso e vou trocar esse aqui para PSTM, que é a nossa outra variável. A única coisa que eu vou colocar PSTM aqui para fechar e vou fazer a mesma coisa no final com o nosso com. Aqui o nosso com, nós chamamos de com 2 N's e aqui com const. Fechamos todos. Bom, se tudo isso der certo, beleza, ele fechou. Caso contrário, eu vou colocar aqui o cat. O cat não é cat. E vou colocar aqui exception. E vou falar aqui, olha, deu um erro. E.print. Pronto, fechei. Ok? Para que a gente entenda, eu vou mandar aqui um R7 para a gente entender se tudo funcionou direitinho, tá? Vamos testar esse cara para entender, e ele está sempre retornando para mim false, o que não é verdade, e aí a gente vai decidir aqui se ele vai retornar verdadeiro ou falso, tá? E aí a gente retorna isso em função desse valor que a gente vai achar aqui, tá bom? Bom, vamos dar uma testada nisso, vou salvar. Nós vamos agora usar o main, aquele logo no começo que a gente tem aqui o nosso CRUD. Vou carregar ele aqui e vou falar que eu vou criar aqui uma classe, tá? Qual é a classe que eu vou criar? Eu vou criar uma classe para fazer o login. Então, eu vou criar uma classe controller. Então, eu vou colocar lá login DAO, que é o nosso tipo de classe. Vou chamar de teste login igual a new login DAO.
criei o camarada e vou colocar, ele pede para importar, Alt Enter, olha lá, ele vai importar do controller, aí importou do controller e eu vou colocar teste login. E aí, dentro desse teste login, ele vai poder utilizar alguma das minhas propriedades, que é a logar. A logar exige que eu tenha um login feito. Então, ó, eu vou definir aqui o meu protótipo, minha classe login. Por quê? Porque eu preciso colocar os dados lá dentro. Como a gente fez padrão, e vocês vão importar isso para dentro de uma classe login para fazer controle entre a tela e depois enviar, eu já faço ela aqui. Então, eu vou colocar aqui login. Esse login aqui é do meu model. Então, ó, login model. E vou chamar esse cara de login igual a new login model. Instanciei. Vou colocar dentro do meu login, ele pede para importar, ó. Vou pedir para importar do meu model. Login.set username. Eu vou colocar meu username como Carmino. E vou colocar login.set senha. Vou colocar minha senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito? Não tem esse camarada lá dentro, tá bom? Esse teste que eu vou fazer agora é para a gente entender o que vai acontecer. Então, eu vou fazer if teste login, tá? Vou colocar, por que eu fiz um if? Porque eu estou colocando aqui, ó, o meu logar como retorno booleano. Deixa eu ver se eu fiz correto aqui, login. De novo ele pede para colocar as exceções, eu vou colocar aqui minhas exceções só e pronto, olha lá, ó, Trause Exception, porque a gente está usando o banco de dados. Bom, fiz o meu login e aqui eu vou dar um system out println, dados corretos. E vou colocar aqui else, system out println, dados incorretos. Pronto, vou salvar, vou executar meu projeto. A minha expectativa é que os dados sejam incorretos, porque a gente não tem Carmino cadastrado lá dentro. E a gente vai olhar ainda o que é esse system out aqui, que a gente colocou o R7. Vamos colocar uma mensagem aqui para falar. Este é o R7. Isso. E vamos colocar ele aqui para entender o que ele é, tá bom? Então, ó, vou dar um running na minha aplicação. Aí minha aplicação vai compilar, executar, ó. Este é o R7. Tá falso. E ó, dados incorretos. Tudo bem? Por quê? Porque me retornou falso, mas não tem nada a ver com o meu R7. Tá? Então, vamos dar uma olhada agora colocando o Carmino dentro do banco de dados e vendo como é que ele se comporta, beleza? Vou lá, vou olhar para dentro do meu login e vou criar um novo código aqui. Eu não lembro como é que cria a visualização, mas vamos ver aqui. Não lembro mesmo. Então, vamos criar aqui. Eu vou usar o que está aqui. Vamos limpar ele aqui. E vamos criar aqui. Insert, login, username, senha. Então aqui eu vou colocar aqui, ó. Username, Carmino. E aqui eu vou colocar senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou clicar no executar. Ele executou. Vou dar uma olhada lá para ver se ele está lá. Pronto, está lá, ó, Carmino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou testar meu programa de novo. Agora ele está lá dentro. Executei. Esse é o R7, ó. True. Dados incorretos. Vocês viram que o meu R7 retorna verdadeiro aos falsos? Basicamente é isso que ele faz com Next Closed. Então,
Vamos dar uma olhada no que a gente pode tratar nesse caso aqui do meu R7. Vou voltar para o meu teste CRUD. Vamos ver, ó, tá aqui, ó, e vou voltar para o meu login. Bom, eu estou aqui. Eu sei que agora esse cara retorna verdadeiro ou falso. Já sabia antes, mas tudo bem. If, vou colocar r7.next. Se ele for verdadeiro, significa que existe. Existe no meu banco de dados. Se ele for falso, significa que não existe no meu banco de dados. Não existe banco de dados. Tá? E eu vou criar mais uma variávelzinha aqui, só para que a gente possa armazenar isso. Eu vou falar aqui que isso vai ser meu retorno. Minha variável, José, minha variável criada aqui. Então, eu vou colocar ela como boolean retorno igual a false. E a partir de booleana, poxa, escrevo booleana. Booleana. Acho que é isso, né? Com B minúsculo. Esqueci como é que escreve booleano. Vou parar aqui e vou olhar como é que escreve. Eu esqueci de escrever só o O, né? Boolean. Então, ó, boolean retorno igual a falso. Então, vou pegar esse retorno agora e vou colocar no lugar desse meu retorno aqui. Desse meu return. Retorno. Por padrão, ela vem falso. Tá? Agora, quando eu estou aqui e existe no meu banco de dados, eu vou pegar e vou colocar meu retorno. Como então, ó, existe no banco de dados, tá bom? Se não existe no banco de dados, eu não preciso fazer nada, tá? Seria o equivalente a ter o meu return igual a false. Não preciso mais dessa linha, então vou tirar essa linha, ó. Tá? Ok, pronto. Aqui. Bom, eu vou colocar aqui até aqui só por uma questão de estética, mas eu não preciso desse false aqui. Mas vamos lá, false. Então agora, ó, existe. Vou testar meu banco de dados. Olha lá. Ele, dados corretos. Então existe. Mas isso não significa que a minha senha está correta ou não. Tá bom? Vou abaixar aqui um pouco esse cara. E vamos lá. Vamos agora fazer o teste da minha senha. Bom, para testar minha senha, eu vou pedir r7. String, acho que é string. R7 ponto, isso. Se eu não me engano é string ou get, acho que é get. Não lembro qual fields, será? Get fields, não. Vou ter que lembrar qual que é, só um instante que eu vou lembrar nas minhas anotações aqui, como é que eu pego get string, é isso mesmo. Então é get string. O que é esse get string? Eu estou pegando o meu nome de coluna. Tá? Então, quando eu pego um get string, eu quero pegar o nome de uma string. Se ela fosse inteiro, era get int, get date para data e assim por diante. Então, eu estou pegando dentro do meu R7 uma coluna. Bom, que coluna é essa? Aí eu vou colocar o nome da minha coluna. No meu caso, vai ser a senha. Tá? Essa senha vai ter que ser comparada com alguém ou atribuída a alguém. Tá? Eu vou fazer um if aqui e vou fazer uma comparação. Lembre-se que fazer comparações depende de você ter um atributo adequado para isso. Para você fazer uma comparação, você deveria colocar aqui um ponto. Aqui é entre aspas. Então, aqui é senha entre aspas. Você vai ter que colocar aqui ponto e vai ter que pegar o IS dela, tá? Sem string ela não funciona. Vou dar exemplos aqui. Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma string. Aqui, ó, meu SQL.
tá? SQL.isString, is para comparar, isEmpty, equal, ponto, ó, ponto, equal, para colocar um outro objeto. Então tem que ser um objeto do tipo string. Vou dar uma olhada aqui e vou colocar ponto equal, ó, ponto equal, e vou colocar a minha string de comparação. Minha string de comparação é justamente do meu login ponto get e senha. Se esses dois forem iguais, aí sim a senha está correta. Olha lá. Então aqui o meu retorno é true. Olha lá. Aqui meu retorno vai ser true. Opa. Vou colocar meu retorno true. Aqui meu retorno vai ser false, porque se alguma coisa não acontecer, ele vai continuar false, né? Por que ele vai ser false aqui? E aí, vamos à explicação lógica. Lembra que o padrão dele é false aqui em cima? Então, ó, mudei somente aqui. Então, a senha tem que estar certa. Ah, mas e o nome? Bom, o nome a gente já comparou nesse string que a gente fez aqui em cima. Quando eu dei execute aqui, ó, query, eu fiz a comparação. Existe no banco, então está verdadeiro. Existe na senha, então está verdadeiro. Aí eu posso retornar verdadeiro e pronto. Bom, fiz esse camarada aqui. Fiz a execução e vamos ver o que ele vai dar para mim agora na nossa execução. Dados corretos, fez execução. E se eu tivesse mandado um valor incorreto aqui, ó, por exemplo, a minha senha. Vou executar de novo, ó. Dados incorretos, retornou false. Então, aqui eu já posso carregar minha tela. Quando eu quiser fazer o login, eu já tenho aqui, ó, o padrão para vocês fazerem carga de tela, etc., no meu ID fazendo login. Gente, eu vou dar uma parada aqui, porque esse vídeo ficou muito maior do que eu pensei. Ficou aí com 1 hora só para fazer isso. Depois eu faço mais um com a adição, tá bom? Ó, vou dar aqui um parar para poder subir para vocês fazerem a conexão. Se tiverem dúvida, vem falar comigo, tá?